Olá, pensa bem. Quase nada na nossa vida se move com uma velocidade certinha, sempre constante. A verdade é que a maior parte do que a gente vê por aí está sempre acelerando, freando, mudando de ritmo. Então, nessa nossa conversa, a gente vai abrir a caixa de ferramentas da física para entender exatamente como descrever e até prever esse tipo de movimento. Bora mergulhar nisso? É só imaginar um ônibus andando pela cidade. Ele arranca do ponto, aí para no semáforo, de repente acelera para pegar o sinal verde. A velocidade dele, tá mudando o tempo todo. Esse é o exemplo perfeito do que a gente vai analisar aqui, o movimento com velocidade variável. E olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai começar entendendo o que significa essa velocidade que não para quieta. Depois, vamos descobrir o que causa essa mudança toda, que é a aceleração. Na sequência, vamos montar nosso kit de ferramentas para prever o movimento, aplicar tudo num desafio bem prático e, para fechar, aprender a linguagem certa para descrever tudo isso. Muito bem, vamos começar. Agora a gente deixa para trás aquela ideia de um ritmo constante, de uma velocidade sempre igual e entra de vez no mundo bem mais dinâmico da velocidade que muda. O mais interessante aqui, olha só, é a regularidade dessa mudança. Percebe como a velocidade do carro aumenta a exatos 10 km por hora a cada segundo que passa? Não é uma mudança aleatória de qualquer jeito, é uma variação uniforme. E é exatamente isso que uniformemente variado quer dizer. Mas, afinal, o que provoca essa mudança tão constante e previsível na velocidade? A resposta para isso é um conceito fundamental na física, a aceleração. Então, a pergunta que não quer calar é: o que é exatamente essa tal de Aceleração. Vamos definir isso de uma vez por todas. Olha, de forma bem simples, a aceleração é a taxa que mede o quão rápido a velocidade muda. Se um carro ganha velocidade muito rápido, a aceleração dele é alta. Se essa mudança é mais lenta, a aceleração é baixa. A fórmula deixa isso bem claro. É a variação da velocidade, o ΔV, dividida pela variação do tempo, o ΔT. Agora que o conceito está claro, vamos nos equipar. O que a gente vai ver não são só umas fórmulas não. Pense nelas como ferramentas poderosíssimas que permitem prever o que vai acontecer com o objeto em movimento. Nossa primeira ferramenta na caixa, a equação da velocidade. Pensa só, com ela, se a gente souber a velocidade inicial, o famoso V0, a aceleração A e o tempo t que passou, a gente consegue calcular certinho a velocidade final, o v. É como uma máquina do tempo para a velocidade. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina uma viatura que está parada, ou seja, a velocidade inicial, o V0, é zero. Ela começa a acelerar a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado e mantém isso por 3 segundos. É só pegar esses dados, colocar na fórmula e fazer a conta. É bem direto. E tá aí o resultado. Depois de 3 segundos, a viatura vai estar a 6 metros por segundo. Simples assim, rápido e preciso. Nossa primeira ferramenta funciona aqui, é uma beleza. Opa, pera aí um segundo. Uma coisinha importante. O material que a gente está usando menciona a palavra módulo algumas vezes, e isso pode gerar uma dúvida, né? Então o que é esse tal de módulo? E essa comparação aqui mata a charada. Pensa assim, a velocidade te dá duas informações, a rapidez e a direção. Por isso ela pode ser negativa, indicando o sentido contrário. Já o módulo é só o número. É a intensidade, sempre positivo. É basicamente o que o velocímetro do carro mostra. Agora a nossa segunda ferramenta, a equação da posição. E essa aqui, olha, é ainda mais poderosa. Ela nos diz a localização exata de um objeto, o S, em qualquer momento t. Para isso, a gente só precisa saber a posição inicial, o S0, a velocidade inicial, V0, e a aceleração. É tipo um GPS da física. E chegamos na nossa terceira ferramenta, a famosa equação de Torricelli. A grande sacada dela, ela simplesmente não usa o tempo. É isso mesmo. Se a gente sabe a distância percorrida, o ΔS, e a aceleração, dá para achar a velocidade final sem nem precisar de um cronômetro. É um verdadeiro coringa para quando o tempo não é uma informação disponível. Ok? Hora de testar nosso kit de ferramentas. Vamos pegar um desafio prático do mundo real e ver como todas essas equações trabalham juntas para nos dar um panorama completo do movimento. O nosso desafio é este. O movimento de uma viatura é descrito por essa equação de posição. À primeira vista, pode parecer só um monte de letras e números, mas se a gente comparar com a fórmula padrão da posição que acabamos de ver, a gente percebe que toda a história do movimento do carro está codificada aí dentro. Nossa missão é decifrar isso. E essa é a nossa missão, dividida em partes. Primeiro, a gente vai descobrir a posição inicial, a velocidade e a aceleração só olhando para a equação.
Depois, vamos achar a função da velocidade. A partir daí, a gente vai calcular em que instante o carro inverte a direção, onde ele vai estar em 10 segundos e quando ele passa pela posição 0. É uma análise completa usando todo o nosso kit de ferramentas. Agora, um detalhe fundamental para responder a pergunta sobre a mudança de direção. Pensa comigo, para um objeto mudar de direção, para ele começar a voltar, ele precisa primeiro parar, certo? Nem que seja por um instante mínimo. Então, esse momento em que a velocidade final é 0 é exatamente o ponto da virada. Beleza? Para fechar, vamos à nossa última sessão. Com todo esse conhecimento, agora a gente pode usar a linguagem correta para classificar e descrever direitinho qualquer tipo de movimento em linha reta. E essa tabela aqui, olha, resume tudo perfeitamente. O segredo está nos sinais. Se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, as duas positivas ou as duas negativas, o movimento é acelerado, ele está ganhando velocidade. Agora, se os sinais são opostos, o movimento é retardado, ou seja, está freando. Isso vale tanto para quando o objeto está indo para frente, quanto para quando está de ré. Então, o ponto é este. A gente abriu o kit de ferramentas para descrever o movimento de carros, de ônibus, mas o mais legal é que essas mesmas leis, essas mesmíssimas equações, servem para descrever uma maçã caindo de uma árvore ou até o arranque de um foguete. A física nos dá uma linguagem universal. A pergunta que fica no ar é: que outros movimentos ao nosso redor a gente consegue descrever e prever agora?